Tudo bem, pessoal? Nós de novo aqui para mais uma aulinha aí na sequência de aulas de probabilidade estatística. E essa aula de hoje nós vamos trabalhar as medidas. Então é uma revisão, na verdade, né? Vocês já fazem essas medidas enfim, já fizeram em vários momentos, fazem de cabeça, então é apenas uma revisão das medidas estatísticas, medidas de posição e medidas de variação, tá? Então vamos para essa videoaula. Essa vai ser uma videoaula mais curta e a gente finaliza o conteúdo dessa primeira semana, tá joia? Então, espero que vocês tenham assistido o vídeo de orientações e também, né, a primeira aula que eu postei hoje ainda. Então eu vou tentar manter essa organização de postar sempre na segunda-feira o material para vocês. Normalmente 2 vídeos, né, separado em 2 aulas. E aí vocês têm toda semana para assistir esses 2 vídeos, como são 2 aulas, apesar de eu postar tudo na segunda-feira, você pode assistir em dias alternados, não precisa ser tudo de uma vez. Você vai ter até o fim de semana para assistir e vai ter também uma atividade para fazer durante a semana. Tá? Então é bastante material, né? Vai chegar tudo de uma vez na segunda-feira para você, mas você vai ter aí, faça a sua organização, assistam, façam as atividades. Lembrando que o AVA, ele registra todo o acesso de vocês, ele registra tudo. Então, peguem no AVA tudo direitinho. Tá? A atividade, lembrando que hoje a atividade vai estar disponível para vocês, ela não tem limite de tempo. Eu vou fechar ela lá quando a gente estiver chegando na nossa prova. Mas eu sugiro que vão fazendo, terminou, já posta ela no AVA de volta para mim, tá? Vocês têm que postar ela no AVA de volta para mim no formato em PDF. Então faz no seu caderno, depois você tira a foto legível, salve em PDF as fotos, né? E manda o PDF lá no AVA para eu poder fazer a correção depois e ir mandando para vocês. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Deixa eu postar o material para vocês aqui. Só um minutinho. Vai aparecer o material para vocês aí, o PDF. Pessoal, hoje, nessa aula, né, de agora, a gente vai falar sobre medidas. Então as medidas mais tradicionais, as medidas que a gente chama medidas de posição, são a média, moda e mediana, que todos vocês já em algum momento já acabaram estudando isso aí. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessas medidas, vou fazer alguns exemplos. Aí tem a média ponderada, que é uma média já considerando alguns pesos, né? Por que essas medidas são medidas de posição? Porque elas estão sempre observando um dado médio, um valor, uma posição média. Então eu tenho, por exemplo, a idade a idade de todos os alunos do curso de Engenharia Civil. Você tem aluno que tem 20, 19, 20 anos, tem aluno que tem 40. E você tem uma gama, 200 alunos, tem uma infinidade de idades aí no meio. Só que eu quero uma referência, eu quero uma posição de referência. Então eu posso fazer uma média entre a idade de todos esses alunos, e eu vou fazer essa média, e vou ter, olha, a média das idades dos alunos é tal idade, né? E além da média, que é a mais famosa, nós temos outras também que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Então vamos passar aqui para a nossa mesa digitalizadora para a gente fazer esses exemplos aí. Então, pessoal, a gente vai falar aqui das medidas de posição. A primeira medida de posição, mais famosa de todos, é a média, né? A gente chama de média simples ou média aritmética, tá? E a gente utiliza normalmente para poder fazer a média, isso aí vai de livro, enfim, mas você pode utilizar a MA, tá? Para fazer, porque a gente lembra de média aritmética, tá joia? A média consiste em fazer o quê? Somar todos os números e dividir pela quantidade de números que você tem. Então, somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que você tem. Como que a gente faz, então? Vamos pegar um exemplo aqui que fica mais fácil de visualizar, né? Mas a gente está acostumado a fazer isso de cabeça. Se você tem aí 10, 12, 7, 5 e 13. São esses elementos que eu tenho, esses 5. Qual que é a média desses elementos? Então a minha MA desses elementos é o somatório de todos, né? 10 mais 12 mais 7 mais 5 mais 13, dividido pela quantidade. Eu tenho 5 elementos, então dividido por 5.
Então, fazendo aqui na calculadora com vocês, de forma real e online, 10 mais 12, mais 7, mais 5, mais 13. Deu 47. Então, 47 dividido por 5, nós vamos ter aí uma média de 9,9,4. Beleza? Muito tranquilo. Média aritmética é isso aqui. Tá joia? Aí nós vamos ter uma segunda média que a gente chama de média ponderada. Média ponderada. O que é a média ponderada? Ela é a média, você pode até chamar ela de MP, tá? A média ponderada é a média aritmética considerando repetições, considerando peso. O exemplo mais tradicional que vai aparecer para nós é as notas, né? Então você pega uma tabela, por exemplo, aqui, ó. A primeira nota, sua primeira nota, ela tem um peso. Então vamos colocar aqui. A sua primeira nota, ela tem um peso de 3, a segunda nota tem um peso de 3 e a quarta nota tem um peso de 4. Tá certo? Ou seja, a quarta nota é como se ela estivesse repetindo a quarta nota 4 vezes, repetindo a segunda nota 3 vezes, repetindo a primeira nota 3 vezes. Entendeu o que é o peso, para vocês entenderem? Quando a gente fala de média que envolve peso, é como se estivesse repetindo. Então vamos pegar a nota aqui, ó. Então vamos supor que você tirou na primeira nota, você tirou 50 na primeira nota, você tirou 40 na segunda nota e 60 na terceira nota. Isso aqui é como se você tivesse tirado, como se você tivesse, ao invés de 3 notas, é como se você tivesse 10 notas, porque se você somar o peso vai dar 10, não é? Se você somar os pesos, você tem 10. Então é como se você tivesse 10 notas. E quais notas seriam essas? Seria os 50 3 vezes, porque o peso é 3, ou seja, ele está repetindo 3 vezes. 40 3 vezes, porque o peso de 40 é 3, é como se eu estivesse repetindo 3 vezes. E 60 4 vezes. Tá joia? Porque o peso é 4, é como se você estivesse repetindo ela 4 vezes. Só que nós não vamos fazer isso. Às vezes você tem peso muito grande, peso 100, por exemplo. Então você não fica vendo quantas vezes que repetiu para calcular a média. A gente já faz média ponderada. Então a média ponderada vai ser o dado, né? Então nós temos aqui a nota vezes o peso, ou seja, vezes a quantidade de vezes que ele repetiu. 50 vezes 3, mais o segundo dado vezes o peso, 40 vezes 3, 40 vezes... Espera aí. 40 vezes 3, né? Vezes... Opa! Vou voltar aqui. 40 vezes 3, mais a terceira nota vezes o peso, 60 vezes 4. Dividido pelo somatório dos pesos, dividido por 10. Entendeu? Então é como se eu estivesse somando todas as notas e dividindo pela quantidade de notas, que é 10. Mas a gente faz mais direto assim. Então nós vamos ter aqui 50 vezes 3, 150, né? Mais 40 vezes 3, 120. Mais 60 vezes 4, 240. Né? Somando tudo isso aqui deu 510. Dividido por 10, a média foi de 51. Se fosse na nossa faculdade, não estaria aprovado, né, pessoal? Só para a gente puxar o gancho aí. Mas aqui você teria média 51. Tá joia? Entendeu o que é a média ponderada? Então, quando que a gente utiliza média ponderada? A gente utiliza média ponderada quando tem peso ou quando tem repetição. Se você pega uma tabela com um monte de dados, e você vê que tem várias que estão repetindo, você pode trabalhar com média ponderada. Ou às vezes o próprio exercício, a própria situação te coloca a questão do peso, né? Falando do peso, geralmente com notas, né? E aí você calcula a média ponderada, beleza? Além dessas duas aqui tradicionais, nós temos uma que chama mediana. Essa mediana, ela é pouco utilizada, mas ela é bem interessante, tá? Então vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então nosso exemplo tem aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então nós temos aqui números de 1 a 8. Qual que é a mediana? A mediana, pessoal, anotem aí, é o dado central. Então a mediana, você pode até anotar aqui, ó, que ela é o dado central, tá? Detalhe, né? Dado central, os dados organizados devem estar organizados. Como que a gente chama dados organizados? Dados RAW. Então, se esses números estão de forma desorganizada, você precisa primeiro organizá-lo de forma crescente ou decrescente para depois ver qual que é o dado central. Aí nós temos duas situações. Quando a quantidade de números, de elementos, é quantidade par, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, aqui, ó, quantidade par, ou quando a quantidade é ímpar. Aqui nós temos uma sequência de dados onde a quantidade é ímpar. Quando a quantidade é ímpar, você vai pegar o central. Ó. Eu tenho 7 elementos. Então, o central é o 4, né? Eu tenho 3 à esquerda e 3 à direita. Qual seria a minha mediana? Mediana a gente chama de ME, seria o 4. Tá? Vou colocar aqui o ME da mediana. Agora, quando eu tenho quantidade de elementos par, eu não consigo pegar um dado central. Você entendeu? Só quando é ímpar. Então, quando é par, eu pego os dois centrais. Os dois centrais aqui é o 4 e o 5. E a minha mediana vai ser a média simples desses dois elementos. Como que a gente faz média? A gente aprendeu agora há pouco. 4 mais 5 dividido por 2. Então, a mediana foi 4,5. Beleza? Então, aqui vocês aprenderam a fazer mediana de dados, né? De quantidade de elementos par, de quantidade de elementos ímpar. Bem tranquilo aí. E para a gente fechar essa primeira gama, nós temos a moda. A moda, pessoal, a gente pode escrever ela MO, tá? A moda são os dados que se repetem mais. Então, por exemplo, vou colocar dois exemplos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um segundo exemplo aqui. 1, 2, 2, 3, 3, 3. E um outro exemplo aqui. 1, 2, 3, 3, 4, 4. Veja bem, nesse primeiro exemplo, tem algum dado que se repete? Tá? A moda tem que ter repetição. Se não tem nenhum dado que se repete, não tem moda. Nós podemos chamar isso aqui de amodal e escrever assim, ó, conjunto vazio. Beleza? Não tem moda. No segundo dado, eu tenho aqui o 2 que está se repetindo 2 vezes e o 3 que está se repetindo 3 vezes. Então, qual seria a minha moda aqui? É o que se repete mais. Então, a moda aqui seria o 3. E a gente chama isso aqui de modal, porque existe uma moda aqui. Nesse último exemplo, eu tenho 3 que se repete 2 vezes e eu tenho 4 também que se repete 2 vezes. Existe moda de dois números? Existe. O 3 e o 4, eles repetem a mesma quantidade de vezes. Então, não tem como escolher um ou outro. Então, a minha moda aqui vai ser o 3 e o 4. E a gente chama isso aqui de bimodal. Ou seja, tem duas modas, tá joia? E eu poderia, se eu tivesse 3, chamar de trimodal, por exemplo, mas dificilmente vai acontecer, tá? Mas esse é o conceito aqui para nós. Beleza? Tranquilão? 100%? Para a gente finalizar, nós vamos falar aqui de uma média que é pouquíssimo utilizada, que é uma média que chama-se média geométrica. Média geométrica. Olha que interessante. Eu vou pegar esse... Deixa eu conseguir pegar essa figura que eu não vou conseguir porque está no PDF. Não tem problema não. Vamos passar para cá. Média geométrica, tá? Então a última aqui a gente vai falar de uma média que ela aparece pouquíssimas vezes, tá? Mas ela existe, que a gente chama média geométrica. Ela é utilizada quando você tem elementos com um expoente, esse tipo de situação, tá? Vamos chamar ela de MG. Tá? Mas o que seria essa média geométrica? Então vamos dar o exemplo aqui, que com o exemplo é mais fácil de entender. Eu tenho aqui 1,
2, 3, 4 e 5. Qual que é a média geométrica desses elementos? A média geométrica, ela vai ser uma raiz. Aqui a ordem da raiz é a quantidade de elementos que nós temos. Então aqui, ó, o número de elementos, tá? Vou colocar número de E, e aí você vai escrever aí no seu caderno número de elementos. E aqui dentro vai ser a multiplicação dos elementos. Então, multiplicação dos elementos. Entendeu? Então, qual seria a nossa média geométrica dessa sequência de dados? Seria uma raiz de ordem 5, porque nós temos 5 elementos. E aqui 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Tá joia? Então, vamos fazer aqui para a gente ver. Aí você pega a raiz de quinta ordem, né? Fazendo aí nessa calculadora a raiz quinta. Abre um parêntese e multiplica todos. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Fecha o parêntese. Direto na calculadora deu 2,6. Então essa seria a nossa média geométrica. Se a gente fosse fazer uma média normal, só para a gente ter uma noção e comparar os resultados. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, dividido por 5 elementos, né? Seria 3. Então a média aritmética comum aqui daria 3, né? E a média geométrica deu 2,6. Então a média geométrica ela é utilizada quando você tem mais elementos, números maiores, porque é raiz, né? Então você tira a raiz. Quando você tira a raiz, né? Na matemática a gente sabe que a raiz é o oposto do expoente. Então você faz, por exemplo, uma raiz quinta, você está reduzindo muito esses dados. Então quando você trabalha com elementos, números, né? Que são números com expoente, números altos, é interessante você fazer média geométrica, tá? Para você fazer uma comparação. Mas ela é bem pouco utilizada no ramo da estatística, mas eu quis colocar aqui para vocês, tá bom? Então aqui nós terminamos as medidas de posição. Agora nós vamos falar das medidas de variação, né? Então a gente vai falar aqui agora das medidas de variação. E aqui aparece muito na estatística, quando a gente faz a análise de dados, que é essas duas medidas aqui que a gente vai estudar. A variância e o desvio padrão. Quem já ouviu falar aí de variância e desvio padrão? Então, é muito utilizado porque as medidas de variação, principalmente o desvio padrão, eles explicam para nós o quão distante os dados estão em relação à média. Então, aqui a gente, na medida de variação, a gente descobre, na verdade, uma taxa. É como se fosse uma taxa de erro, posso chamar assim, se eu quiser entender assim, ou posso chamar uma taxa de deslocamento, né? Porque, veja bem, falando de idades, né? Eu tenho, ou melhor, vamos colocando aqui uma sequência de dados, ó, só para a gente fazer um exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Veja bem, a média aqui eu sei que a média aritmética é 3. Mas eu tenho um dado que é 1 e eu tenho um dado que é 5. Então eu tenho dados que estão longe da média e as medidas de variação elas vão me falar essa taxa, né, o quão distante. Então, quando você tem um desvio padrão maior, quanto maior o desvio padrão, você pode notar aí, ó, quanto for maior o desvio padrão, DP que a gente vai chamar, significa que os dados estão mais heterogêneos. Heterogêneos. O que significa isso, professor? Heterogêneos. Significa que eles estão distantes da média. Você tem um dado que está bem alto, um dado que está bem baixo. Eles estão muito longe um do outro, oscilando muito. E quanto menor for o nosso DP, o nosso desvio padrão, significa que os dados estão mais homogêneos. Ou seja, eles não variam muito. Eles estão mais próximos da média, você tem uma regularidade normal, maior. Por exemplo, lá na sua construtora você vai ter vários funcionários. Então você tem um pedreiro que assenta 50 tijolos por dia, você tem um pedreiro que assenta 50 todos os dias, 50, 48, 50, 48.
ele é bem homogêneo, ele mantém uma regularidade muito boa. E você já tem um outro pedreiro que assenta num dia 100 tijolos, mas no outro assenta 20. Ou seja, ele é muito heterogêneo, ele não tem regularidade. Qual que é melhor para sua empresa? Aí é você que vai fazer a sua análise. Você prefere um que tem uma regularidade, que você consiga calcular o quanto ele rende, o quanto você pode cobrar em cima dele, do serviço dele? Ou você prefere um que é heterogêneo, que um dia ele pode dar um pico lá no alto e assentar 100 tijolos, e no outro ele trabalha muito pouco, ele não rende, ele assenta 20 tijolos. Então a estatística te permite fazer essa conta, né? Beleza? Como que a gente faz aqui? Ó? Primeiro vamos falar da variância seguindo esse exemplo. Então nós temos a variância amostral e a variância populacional. A variância amostral é calculada em cima de uma amostra, né? Ou seja, eu estou falando de uma amostra que eu estou estudando a partir de uma população. Então eu tenho que calcular a variância amostral. Agora, se eu estou trabalhando com toda a população, a variância tem que ser populacional. Tá? Então tem variância amostral e variância populacional. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui no PDF as fórmulas e a diferença e a gente vai fazer o exemplo aqui. Veja bem, aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos baixar, vamos levar lá. A variância, pessoal, ó, quando ela é populacional, a gente vai fazer sempre assim, ó. O dado menos a média elevado ao quadrado, o dado menos a média elevado ao quadrado, o dado menos a média elevado ao quadrado, quantidade de dados que você tiver, dividido pela quantidade de dados. Isso aqui é uma variância populacional. Agora, a variância amostral, quando é uma amostra, aqui embaixo, na quantidade de dados, tem que subtrair 1, ó, quantidade de dados menos 1. Tá? Aí essa dá a diferencinha para os dois. E se esquecer de fazer essa subtração, já fica errado, tá? Então vamos fazer o exemplo para vocês verem na prática aqui. Ó. Então nós temos esse primeiro exemplo que eu coloquei, 1, 2, 3, 4 e 5. Como o exercício não me falou nada, não tem um enunciado, nós vamos fazer aqui como se fosse uma variância populacional e como fosse amostral, tá? Para a gente tirar o exemplo. Mas lembrando que o enunciado vai te permitir interpretar isso, tá? Então, primeiro, se fosse uma variância populacional, a gente vai fazer o dado menos a média. Eu sei que esse aqui, ele vai ter uma média, ó. Esse exemplo, ele tem uma média aritmética, que vai ser o 3, tá? Então, a gente vai utilizar essa média aqui. Então, a variância populacional vai ser o dado menos a média, ó, 1 menos 3 ao quadrado, mais o dado menos a média, 1 menos 3 ao quadrado, mais o dado menos a média, 1 menos 3, 3 menos 3 ao quadrado, mais o dado menos a média, 4 menos 3 ao quadrado, mais o dado menos a média, 5 menos 3 ao quadrado. Dividido, como é populacional, a quantidade de dados que você tem. Nós temos 5 dados, então está aqui. Beleza? Aí você vai fazer na calculadora, né? 1 menos 3, 1 menos 3 ao quadrado. Vai que vai dar número negativo nessa subtração, mas todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então não se preocupem com isso, tá? Mais 2 menos 3 elevado ao quadrado, mais 3 menos 3 elevado ao quadrado, nem precisaria pôr, porque dá 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado é 0. Mais 4 menos 3 elevado ao quadrado, mais 5 menos 3 elevado ao quadrado. Aqui nós temos, então, um valor de 10, que deu 10. Ó. Beleza? Que deu 10. Só conferindo aqui. 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, mais 4. É isso mesmo, 10. Então, 10 dividido por 5, a variância populacional aqui no caso seria 2. Se isso fosse uma amostra, a gente teria que fazer variância amostral. Aqui em cima ia repetir tudo. 1 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado e mais 5 menos 3 ao quadrado. Só que aqui embaixo, quando é amostral,
tem que subtrair 1. Ó. Então aqui ficaria 10 dividido por 4. Então 10 dividido por 4 seria 2,5. Tá? Então essa diferença porque é considerada a amostra e considerada a população. Precisa fazer os dois, professor? Não. O exercício vai te permitir interpretar qual você vai ter que utilizar. Tá joia? Basicamente, se você for olhar, ó, a variância populacional aqui deu 2. Olha aqui, eu tenho 3, que é a minha média, e eu tenho uma oscilação de 2 para a esquerda e uma oscilação de 2 para a direita. Tá vendo que interessante? Então, a variância me permite olhar essa variação, a distância que eu tenho de dados, né, maior do que a média e menor do que a média. Joia? E aí, para a gente finalizar, nós temos o desvio padrão. Então, o desvio padrão, que a gente utiliza dp, ele é essa taxa de variação. Tá? Então, a gente chama de taxa de variação. Aí aparece o exercício te pedindo a taxa de variação, aí você associa com variância e faz só a variância. Pessoal, o que a gente utiliza para poder fazer análise é o desvio padrão. A variância ela é como a gente chega no desvio padrão. Por quê? O desvio padrão é a raiz da variância. Então, a variância me permite ver como se fosse o parâmetro maior em relação à média, o parâmetro menor em relação à média. Só que o desvio padrão me faz a possibilidade de eu descobrir essa taxa de variação que a gente chama. Então, pegando o nosso exemplo, né, pelo exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos uma média aritmética que foi 3. E nós temos uma variação, uma variância populacional que foi 2. Qual seria o nosso desvio padrão? Nosso desvio padrão seria, quando a gente faz raiz quadrada, você pode até inserir aqui, a gente coloca o mais ou menos, né? Porque a gente sabe que fazendo o contrário, qualquer número elevado ao quadrado, né, ele fica positivo e a gente consegue fazer raiz. Então, toda vez que você tira uma raiz quadrada de um número, ele pode ser mais ou menos, tá? Então, aqui seria mais ou menos a raiz de 2, que é a variância. Então, nosso desvio padrão seria a raiz de 2, vamos pegar aqui raiz de 2, seria mais ou menos 1,4. Então, por que a gente chama isso aqui de taxa de variação? Quanto mais próximo for essa taxa de variação de 0, nós temos uma variação menor. Ou seja, os dados são mais, que eu escrevi aqui em cima para vocês, desvio padrão menor, são mais homogêneos, mais regulares. Quando você tem um desvio padrão longe do zero, quanto maior for esse desvio padrão, você tem dados mais irregulares, são heterogêneos. Você tem, como se a gente fosse ter uma leitura gráfica, seria mais ou menos assim, ó. Desvio padrão pequeno, então desvio padrão pequeno, a gente teria um gráfico que seria mais ou menos assim, ó, oscilação baixa. E um desvio padrão grande, muito longe do zero, nós teríamos uma oscilação alta, tá vendo a diferença? E aqui nós temos dados mais homogêneos, dados mais heterogêneos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no PDF para ver se ficou faltando alguma coisa. É isso aí mesmo. Tá? Então a gente finaliza a nossa aula de hoje. Né? Então vocês têm 2 aulas para hoje aí, para essa semana, né? Conceitos básicos, amostra estratificada e arredondamento de dados. Vocês têm aqui agora medidas estatísticas, medidas de posição, medidas de variação. Início, isso aqui vocês já viram, né? São conceitos que talvez você não lembra, mas é tranquilo, não tem tanto segredo. E eu estou colocando para vocês, além desse vídeo aula aqui também para vocês, uma atividade, a primeira, para vocês fazerem durante a semana. Como combinado, qualquer dúvida que vocês tenham, postem no grupo. Tá? Então, não manda no particular dúvida, não. Se tiver algum outro assunto, no particular, beleza. Mas se for dúvida de exercício, manda no grupo, porque eu já respondo e essa dúvida sua pode ser já a dúvida do colega. Nós temos só 3, então tá bem fácil da gente interagir, tá? Vocês podem fazer atividade juntos, não tem problema, tá? Importante, eu quero que vocês aprendam. Vamos preocupar com nota não, porque nota a gente vai alcançar
Tendo aprendido, a nota vem automático. Então, se preocupem em aprender, vamos fazer um curso bem gostoso. Espero que vocês aprendam bastante. Tá joia? Fiquem com Deus, um grande beijo e até as próximas aulas. Valeu!